Fala pessoal, aqui é o Teacher Mark e como eu havia prometido para os meus alunos da American Titan e do método MELT, eu sempre falo, se você é meu aluno, você já me ouviu falar dessa moça aqui, maravilhosa, chamada Ana Alice Boldorini. Falei certo seu nome, né? Falou. A Ana é conhecida no meio das aulas, porque eu sempre menciono ela. E eu sempre falo, o bom exemplo, ele precisa ser louvado, tá? A Ana tá comigo há um ano só, né, Ana? Fez esse Um mês ano. um ano, né? Um ano, Fez. cara, 12 meses, essa mulher já entende tudo que eu falo na aula, já tem falado inglês comigo, e eu sempre conto para os alunos iniciantes o exemplo da Ana, porque a Ana se dedica bastante ao método. E uma das coisas que eu enfatizo bastante na aula é: você precisa se programar para aprender um idioma. Não é só, beleza, vou pagar e toda a responsabilidade está na mão daquele profissional. Não funciona assim. Eu já falei várias vezes que eu sou oriundo das artes marciais. Eu fiz 10 anos da arte do Bruce Lee e eu não chegava e aprendia os golpes na aula e estava bom, né, Ana? Eu tinha que Exato. polir aquele golpe em casa, porque ele precisava se tornar natural. Na hora do combate, a gente fazia a simulação do combate, né? A gente colocava equipamentos, tanto na cabeça quanto na boca, luvas, ninguém machucava ninguém. Mas o contato, ele era esperado, você tomava o golpe. E você não pode esperar que naquele momento você fala, como é que vai sair se eu não treinei? Não tem como. E eu sempre fiz essa alusão da arte marcial com o idioma. Pelo método MELT, se vocês já conhecem o meu método, vocês sabem que tem tudo a ver. Então, eu convidei a Ana, e ela muito gentilmente atendeu o meu pedido, para falar da experiência dela com o método MELT, o método da American Titan. Primeiro, dar o depoimento dela sobre como ela tem visto o método e se esse método tem mudado as coisas para ela e mais importante que a gente vai chegar nessa conversa é como a Ana se programa para que o método MELT seja eficiente na vida dela. Porque eu sempre falo, se você não se programar, ele não rola, não acontece. Então, Ana, vamos lá, vamos começar primeiro a falar da sua pré-experiência em relação ao American Titan. Antes da American Titan, antes do método MELT, como foi seu contato com o inglês? Bom, antes de eu começar a fazer as aulas, né, com o professor, eu tinha contato, assim, com o inglês pelo meu trabalho, um pouco, porque eu trabalho com tecnologia, né, então usa-se bastante expressões e palavras em inglês, Uhum, mas eu nunca tinha estudado numa escola particular ou tinha tido aulas particulares de inglês. Então, o que eu sabia de inglês era basicamente o básico do básico mesmo, que eu e aprendi na veio da escola, onde? Que veio da onde esse que conhecimento? eu aprendi na escola e de contato viajando para fora, basicamente isso. Era A bem escola, você cru. diz a escola que você estudou escola pública, particular, como foi? Eu estudei em escola particular, a gente tinha Uhum. aulas de inglês, mas é, muito diferente do que é hoje, né? Tá. Que hoje tem escolas muito boas que realmente são bilíngues e ensinam inglês. Uhum. Eu tive contato com inglês muito básico. Então, O inglês que pra, desculpa, Ana, o inglês que você diz, ele era uma matéria, né, Ana? Não é uma língua, né? isso, As escolas exatamente. conseguiam transformar o idioma numa matéria. Numa matéria, Uhum. exatamente. Na verdade, você não aprende nada, né? Aprende a matéria. É, Ó, coloca o você verbo aprende a aqui. Uhum. Isso, é. E você aprendi o básico, não falava nada, Uhum. assim, entendia muito pouco, eh, e enfim, né. As minhas filhas falam inglês fluente, porque elas estudaram numa escola, bilíngue, Uhum. então tinha necessidade de também aprender a língua, e elas moram fora também do país, então, mais ainda, quando eu vou visitá-las, eu já fui sozinha daqui do Brasil, em 2020. Posso falar onde elas moram? Não tem problema?
Pode, sem Então, as problemas. filhas da Ana moram no Canadá, gente. Só para deixar claro. E É, elas não. ela falou para mim isso. Quando ela veio me procurar e procurar American Titan, ela falou: Teacher, eu quero visitá-las e eu quero muito usar o idioma, até para me virar lá, né? Conseguir fazer as coisas até independente delas. Exatamente. Uma delas namora um canadense, né, Ana? E Isso. você tem esse contato constante com o idioma, correto? Exatamente. Em 2020 eu fui para pela primeira vez para Toronto visitar a minha filha Uhum, e fui sozinha uhum, e é muito assustador você estar só sem você falar o idioma e você conhecer mesmo, ter a segurança de falar, né? uhum. Então, foi bem assustador assim para mim. Eu fiquei muito insegura com a viagem. Entendi. E aí, depois que eu comecei a estudar com o professor, eu já fiz duas viagens para fora Uhum. e foram completamente diferentes. Eu Uma foi senti para o segurança Canadá e a outra para os Estados para Unidos, os né? Estados Unidos. Uma foi para Toronto com elas, que eu Uhum. passei lá alguns dias com elas, e outra viagem foi para os Estados Unidos. E foram duas viagens completamente diferentes para mim, Uhum. O que você notou porque de diferente? Primeiro, a Ana começou com a gente aqui, pessoal, em janeiro do ano passado, tá? Final de janeiro. Foi quando ela me ligou, acho que quase fevereiro, foi a última semana, talvez meio do mês, alguma coisa assim, não foi, Ana? De janeiro. foi E a Ana viajou para o Canadá em junho. junho. Quer dizer, tinham 6 meses, galera. Olha só, 6 meses de aula. E como foi a experiência? Então, foi bem melhor, assim, eu me senti segura, eu entendi muito a língua, já tinha um entendimento bastante, hã, Consolidado? bastante avançado, Hum, do que antes, né, para mim, hum, que antes eu não entendia nada e era assustador. Parece que você tem um bloqueio, que a pessoa vai falar e tudo embaralha na sua cabeça e você sim. não consegue entender mesmo, né? Uhum. E depois das aulas eu fui mais calma, com mais segurança, passei pela imigração, eles falaram inglês, eu respondi as perguntas em Legal, inglês, foi muito tranquilo fantástico. e as próprias vivências dentro das férias, né, com elas, foi muito tranquilo, eu me senti segura, perguntava as coisas para as pessoas, ia 6 meses, pedir, galera. 6 meses. sei, 6 meses é, eu já estava no livro 2, tá? Só para ficar claro. obviamente que eu não estava fluente, né, assim, falando muito, mas as minhas filhas elogiaram bastante meu inglês, falaram, mãe, tá ótimo, você tá falando, você Hum. já fala. Outro dia a própria Lara falou, mãe, você já fala inglês. Aí eu não falo Um ainda, né, ano, galera. Um ano. Eu eu preciso tenho deixar muita claro isso, Ana, dificuldade. porque, cara, quando eu comecei a trabalhar, o curso demorava 8 anos, tá? Só para ficar claro. Não era esse, mas as escolas que eu trabalhei, os métodos que eu usava, clássicos, demoravam 8 anos. A gente está falando de 6 meses ela viajando para o Canadá, e agora, com um ano, a filha já está dizendo isso. Ana, quando você veio até mim, eu lembro de uma frase, me corrija se eu estiver errado. Você falou que eu seria a última tentativa. Foi algo assim ou não? Sim, Mas por foi. que é a última se você não fez outras escolas? Você estava já Por desistindo de aprender. Por quê? Porque eu acreditava Hum, que, por conta da minha idade, eu não iria conseguir aprender mais o inglês. Eu pensava hum, assim, não, já sou, não velha demais, mas assim, eu acho que eu já não consigo mais aprender uma língua entendi. diferente Aham. por conta da idade, né? Que eu sei que eu sempre ouvi dizer, quando você é novinho, você aprende mais rápido, Olha né? como o pessoal cria E lendas. Que incrível. isso. E Uhum, eu achava que, assim, eu não era capaz de aprender, na verdade, mais, uhum. né? Eu achava que era tarde, assim. Então eu falei assim, não, eu quero, tanto que foi em janeiro que eu te procurei, porque eu falei, foi uma coisa assim, virou o ano, eu falei, meu, esse ano Meta de eu ano, vou muito bem. ter inglês de qualquer jeito, eu tenho Muito que bem. aprender. E Uhum. até foi uma colega minha que indicou, né, que também fez muitos anos com você, A Juscelia.
isso e falou: Meu, o método dele é maravilhoso, você vai conseguir, só que ele é chato, ele cobra mesmo. Se você não fizer as lições de casa, ele vai te cobrar. Eu, não, não, pode deixar. Eu Ela vou. não mentiu, tá, gente? Eu sou mesmo. Sou mesmo. Só que assim, o interessante de dizer para quem está assistindo, Ana, é que a Juscelia me conheceu no método clássico, que eu sempre faço essa divisão para os novos alunos. Eu não trabalho mais no método clássico. Ela me conheceu, ela conheceu um Mark 1.0. A Ana já conhece o Mark 2.0, porque o Mark já tem um material, já tem um método. O método Melt não existia com a Juscelia. E ela gostava. Então, se Sim. ela conhecesse esse método que a Ana está hoje, gostaria muito mais, até pela velocidade que você aprende. É, um método realmente. Eu não imaginei que eu ia aprender tão rápido Hum, como está sendo, né? Ainda hum. faltam 3 livros, né? Ainda Dois faltam livros, né? dois. Dois A Ana está no livros. livro 3, tá, gente? No Aí livro são 3 mais é. 6 meses, basicamente, que ela tem de É, eu curso. não achei que ia ser tão rápido quando a gente conversou. Acho que você falou são 18 meses, 17. né? 17 meses. 17 meses o Uhum. curso. Eu falei, meu Deus, gente, não é possível, mas vamos lá, Tá sendo, vou apostar nisso, né? tá sendo. É claro, nesse E inteirinho ela teve viagens, tá? Então a gente tem algumas aulas para repor. Eu gosto de ser bastante transparente para todo mundo saber que aqui é pura verdade. Primeiro, a Ana não está sendo paga para isso. Não está tendo nenhum sim. contraponto para ela. Ela está fazendo de livre e espontânea pressão. Brincadeira, livre e espontânea vontade. Mas assim, eu tenho aula para repor com ela, eu vou repor com a reposição, o livro 3 vai correr mais rápido ainda. Que ela está na unidade 3 do livro 3. E aí eu tenho mais Sim. 6 meses, 3 para cada próximo livro. Cara, vai ser muito rápido o curso. Ela vai terminar realmente nos 17 meses e vai estar fluente. Isso eu garanti para ela e vai acontecer. Ana, para a gente correr um pouco a entrevista, eu sei que você tem que trabalhar, não posso segurar. O que você sentiu? Você falou já da velocidade do curso. O que que você sentiu, embora você não tenha tido experiência com outras escolas, mas o que que é diferente no MELT para você? Olha, apesar de eu não ter tido a experiência em outras escolas, eu tive um Hum. período de aula que eu fiz uma vez particular com, Aham. com uma professora de uns 2 ou 3 meses, né? E eu sinto assim, é totalmente diferente o método, né? O método dos cards você consegue é, entender de uma forma. A gente até fala na aula às vezes que é como se fosse uma mágica. Aquilo entra no seu cérebro e destrava de uma forma suave, eu acho. Eu ia falar isso, Ana, tem sofrência em algum momento? Não tem sofrência, inclusive eu gosto muito de estudar, que Hum. assim, quando eu comecei o livro um que eu pensava que eu não ia conseguir, em algumas aulas eu já estava, nossa, eu estou entendendo, né? Eu Legal. estou conseguindo entender. Aí tem os primeiros textos que a gente lê e eu consegui entender 70, 80% do texto. Eu falei, meu, eu vou conseguir. Um Então, pouco tempo, né, Ana? em pouco tempo, eu já percebi que eu ia conseguir sim, que Hum. era possível aprender, né, dessa forma. Eu acho que é uma forma muito suave mesmo de aprendizagem, sabe? Hum. Os cards e você pode estudar é, sozinho, né? Não precisa estar na aula para você estudar. Você Perfeito. Tem consegue gramática, estudar. Ana? Não tem Em gramática, algum que eu momento eu acho te que é o falei o que 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 mais. era verbo transitivo, Não, modal? Não, né? não faço a menor ideia. E nem Mas eu precisa, já né, Ana? identifico, Aham. lendo, naturalmente o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Eu já consigo identificar quando eu estou lendo se eles estão o que eles estão falando é, no passado, enfim. E é uma coisa muito difícil para quem Uhum. está aprendendo, né? Sem saber nada dessas nomenclaturas, né? Eu falo, você não está Exatamente. sendo treinada para dar aula, você está sendo treinada para falar. Então, independente do que seja preposição, isso não quer dizer nada.
Precisa saber É. falar aquela frase. Ana, vamos lá. Como você faz? Primeiro, por que que a Ana está aqui, gente? A Ana, como eu disse, bons exemplos precisam ser louvados. Eu notei que a Ana era especial no começo. E eu preciso falar isso porque, assim, a Ana é minha aluna particular, ela paga aula particular, tá? Eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, porque pode ser que no momento que vocês estão vendo, as aulas particulares já não existam na American Titan, porque é meu objetivo. Meu objetivo é, quem fez particular fez, quem não fez não vai fazer mais, porque o método funciona para grupo também, é a a minha ideia. Assim, só que desde o começo eu notei que a Ana era diferente, a Ana era especial. Por quê? A disciplina dela é monstruosa. E o que eu falo pro pessoal do começo é o seguinte: quando você vem assinar contrato com a American, você tem que entender assim: você está se propondo a se dedicar durante 17 meses. São os 17 meses que você precisa abolir o pagode, a música sertaneja, nada contra, eu só estou dizendo assim: o teu ouvido tem que ser focado em música estrangeira, música em inglês. Porque você precisa testar se o que você está tendo comigo funciona. Então a Ana tem aprendido muitas expressões. Se ela não ouvir inglês, ela nunca vai ouvir a expressão que eu ensinei acontecendo no dia a dia. Se ela não vê filme, ela não vai falar, caramba, o que o teacher ensinou é usado mesmo. Então eu sempre falo, coloque o método da American na prova, pulando na piscina, entendeu? Tá aprendendo a nadar? Pula na piscina. Se exponha ao inglês para vocês verem. Então, desde o começo, a Ana sempre foi muito disciplinada. Eu sempre falo que quando o celular faz o pipi do Instagram, é a Ana. E é a Ana, cara. Porque a Ana manda exercício todo dia. É incrível. Lembra que eu sempre falei, né, Ana? A lição de casa daqui não é chata, porque não é aquela lição de casa de complete o exercício com a forma correta do verbo. É só fazer o que eu peço, treinar o ouvido, treinar a leitura e treinar a fala. E a Ana faz todo dia. Então, Ana, Sim. fala um pouco pra gente da sua disciplina. Como é o dia a dia no método MELT para você, fora da aula? É, eu separei meia hora por dia, no mínimo, para eu ter contato com o inglês, né? Então, Uhum, ou eu faço o exercício, ou eu tô lendo os textos do livro da Titan, ou é, eu leio os cards todos os dias. uhum. Nessa meia hora, eu sempre escolho alguma coisa para fazer dentro do que a gente fez na aula, né? Só para ficar claro para Então, alguns alunos, essa meia hora é corrida ou ela é quebrada em partes? 10 minutos in the morning, 10 in the afternoon, 10 at night? Como funciona? não, meia hora é depois do meu trabalho, antes de eu Tá, ir para academia. corrido então. Meia hora corrida, sim. Eu Uhum, paro de trabalhar e falo, agora é minha meia hora do inglês. Daí eu entendi. vou e faço isso. Durante o dia, eu faço quebrado também, Uhum, porque, por exemplo, quando eu vou para academia, eu sempre coloco alguma coisa em inglês no celular, uhum, ou eu ouço algumas músicas com a legenda para eu tentar traduzir essa música e entender o ótimo. que está falando. Uhum, Ou eu coloco os cards no celular, que eu baixei o aplicativo dos cartões no celular, então eu vou treinando ali. uhum, E também a, o áudio, né, dos textos, também vou ouvindo e tentando entender. E cada vez que você coloca para você ouvir, aquilo vai ficando mais claro. Então, eu percebo que você consegue treinar o seu ouvido, sim, uhum, ouvindo os áudios. uhum. Isso eu faço na academia. E Então, os vai, eu faço cartões? uma. O quanto Os as car... frases dos cartões te ajudam, assim? Você tem dificuldade na hora de ficar repetindo? Porque, ok, o pessoal precisa entender como funciona para você, até para copiar. A meia hora depois do trabalho você faz. Quando você fala que às vezes você quebra durante o dia fora a meia hora, como assim? Antes do café da manhã, na hora do almoço, como que é? Só para ficar claro para eles, assim.
nos momentos que eu tenho tempo. Por exemplo, eu vou em qualquer lugar, vou de carro, meu marido vai me levar de carro para algum lugar, tá trânsito, eu entro no card e Olha fico que legal, lendo. cara. Que legal. Qualquer momento que eu tenho disponível, então pode ser você indo num ônibus para o trabalho, você Uhum. voltando, indo para a escola, é um momento que você vai ter ali que de vez de você ficar no Instagram rodando lá whatever, né, o que vai acontecer, você vai estudar os cards e ajuda muito, principalmente assim, eu que tive a experiência de ir para fora do país e falar, muitas coisas eu lembrava dos cards, não, nossa, isso aqui eu vi, eu falei lá nos cards, eu aprendi, eu sei como é Olha que que tem que legal. falar. Uhum. Então, entra mesmo na sua Antes de cabeça, né? dormir também, você costuma Antes de fazer? dormir, sim. Aham. Aí Então, pelo que eu agora, percebo, desculpa, pelo que eu percebo, o teu foco em grande parte nos estudos, você prioriza os cards, pelo que eu estou sim, vendo. eu estudo bastante os cards, Aham, que eu mais do acho que as que é o outras. que mais do que as outras. Agora que eu consegui ler um livro em inglês de 50 páginas para iniciante, Não está aí é... não, né, perto de você. não tá, tá lá Não em tem cima. problema. Eu vou pôr uma foto aqui para o pessoal ver, não tem problema. Isso. Tá. Eu todo dia antes de dormir eu lia o livro, então eu lia, sei lá, 3, 4 páginas, o tanto que eu conseguia, uma leitura normal, é uma historinha bem bobinha, assim, de um assassinato numa cidade e tal, mas assim, eu li muito bem e então ia treinando também, né? Nessa Uhum, meia horinha, talvez. uhum. Então eu tenho contato, eu estudo mais de 1 hora por dia, isso é certeza. Maravilha. Sábados e Porque domingos também? sim, também, também. Qualquer tempo que eu tenho, por exemplo, de sábado, de manhã, quando tá tranquilo, eu sento lá e estudo os cards, porque é, eu sinto falta, na verdade. É uma Legal. coisa Você já criou o que. hábito, né, Ana? Isso, que eu crio o Legal. hábito. Tanto Uhum, que antes de ontem eu terminei o livro e ontem eu não tinha nada para ler em inglês e eu fiquei, nossa, e agora? Eu vou ler o quê? Aí eu uhum. peguei o livro. Então, assim, eu tento ter o máximo de contato possível com inglês. Uma coisa que eu comecei a fazer também é seguir algumas pessoas lá de fora, pelo Instagram, que eles falam inglês. Uhum. Então, eu tenho ouvido bastante esse pessoal falar. É, e é isso, eu E tô tá ficando lendo. claro quando você ouve o pessoal? Você Eu consegue entendo entender muito bastante? bem, eu Uhum, consigo entender bem, eu consigo uhum, entender bem. Eu acho que a maior dificuldade dos alunos de inglês, né, talvez seja falar mesmo. Depois que você consegue entender, você conseguir falar. uhum, Mas também é o que você falou, assim, você aprendeu a nadar e você tem que se jogar na piscina. Então, uhum. você só vai falar se você se propor a falar, né? As minhas filhas falam, eu tento falar com elas em inglês e sempre elas me entendem. Mãe, eu entendi tudo que você falou. Eu sempre peço desculpa no final. Ai, gente, desculpa, meu inglês não tá muito bom ainda. E elas falam, mãe, seu inglês tá bom já. Que Pode ficar maravilha. tranquila, As tá meninas vão adorar. As fantástico. meninas são fluentes. É, Ana, então é isso. Você faz a leitura dos cards em prioridade, porque o celular está sempre no bolso. Você tem um aplicativo, você vai passando lá e treinando. Aí, os tempos que você tem livre, você lê os textos das unidades que eu peço, né? Você segue isso, e sempre os três ouço, passos para fazer a leitura do texto, Ana? sim, os Você três sente que passos. funciona fazer isso? Ouve Funciona. primeiro, lê depois, lê em voz alta, Isso, e ler com o áudio ler também, com áudio para tentar ler junto. junto. Perfeito. Isso, Você faço faz os três também a passos. questão dos áudios, quando você faz os listenings, que você marca verdadeiro ou falso. Você ouve quantas vezes assim antes de começar a responder? Você tem Em média, uma técnica? eu ouço, na verdade, eu ouço até eu entender. Então, assim, às vezes eu
eu entendo de primeira e eu já marco, e às vezes eu leio, eu ouço 2 ou 3 vezes e já consigo entender. Em Que algum aí quanto momento mais a você... gente ouve, Ah, desculpa, vai lá. quanto mais a gente ouve, mais você entende, na verdade. As palavras vão ficando claras, você vai conseguindo entender. Então, de Maravilha, 2 a 3 vezes eu ouço maravilha. os áudios. Então é isso, gente. Eu queria trazer a Ana aqui, não vou segurar mais o tempo dela, para mostrar para vocês que tudo que eu falo, se vocês seguirem, dá resultado. Porque assim, vocês têm que Sim, entender, mais uma vez, que eu já estive no lugar da Ana, já estive no lugar de vocês antes. E estudava no método clássico, tá? Só para ficar claro. E fazia todo esse movimento que a Ana faz, de se dedicar, de, primeiro, faça um pacto com vocês mesmos. De hoje em diante, eu não assisto mais nada em português. Porque entender é consequência. Eu sempre falei isso para a Ana: Ana, assiste filme sem legenda. Vai na raça mesmo. Imagina que você mora lá fora. Se você não se expõe, você não dá a oportunidade do teu cérebro de entender. Você mal se deu a oportunidade, já está se cobrando. Não pode. Então é isso, a Ana faz a leitura dos cartões, ela se disciplinou todo dia meia hora no final do trabalho. Quando ela acha oportunidade, seja no trânsito, seja na fila do banco, seja lá onde for, ela está verificando os cartões, né, ouvindo os cartões, isso é importante, e fazendo os textos e os listenings. E ela sempre vê os vídeos da unidade, né, Ana? sim, é um Sempre. compromisso com você mesmo, né? Uhum. Se você seguir o método e se comprometer, se dedicar a aprender, você vai conseguir, porque o método funciona, isso é um fato. Uhum. Então, se você realmente seguir os passos que o professor fala e todas as sugestões que ele dá, eu tentei seguir ao máximo as sugestões que ele pede, pô, assiste a série sem legenda, ouve uma rádio. Outro dia eu estava ouvindo, tomando banho, uma rádio americana. E Perfeito, eu não estava entendendo nada, mas eu estava lá ouvindo, treinando o ouvido. Então, perfeito. se você seguir, é um fato que você vai sair falando inglês sem dúvida. Porque tem uma mágica atrás do que a Ana está falando. É assim, quando eu cheguei em Londres uma vez, que já vinha da Alemanha e da República Tcheca e da Áustria, foi uma viagem de 15 dias, então eu já vinha desses países que não falam inglês, né? Quando eu cheguei em Londres, que eu ouvi inglês, deu aquele alívio, porque assim, eu já vinha de anos treinando, trabalhando com inglês, então e você faz com que o inglês se torne parte da sua vida no Brasil. Quando a Ana for para o Canadá da próxima vez, não vai ter mistério, porque o inglês já faz tão parte da vida dela no dia a dia que ouvir um nativo falando não assusta. Assistir um filme em inglês não assusta. Eu não sei se eu já te contei, Ana, e quero falar com o pessoal aqui. Eu já falei para algumas pessoas que, assim, às vezes eu não tenho noção de que eu estou ouvindo inglês. Eu perco essa barreira. Eu acho que as meninas da Ana, a Lara e a Lorena têm isso também. Você esquece que língua você está consumindo. Porque, assim, quando eu Com vejo um certeza. seriado, Ana, eu penetro naquela história de um jeito absurdo que eu simplesmente esqueço que língua que é. Porque o meu cérebro já troca o som por imagens, como faz com o português. Eu Entende? senti isso bastante no livro que eu estava lendo. Tá Que eu vendo? estava lendo e fluiu tão bem, né? Aí no meio, assim, sei lá, Você de alguma esquece, página eu né, parava e falava assim, Ana? nossa, eu tô entendendo mesmo, eu tô lendo mesmo em inglês. Aí eu ficava, será que, tipo, eu tô processando mesmo, sabe? Assim, é muito louco, é muito. Tá aí, o depoimento da minha aluna. Um ano, cara, eu preciso enfatizar isso. 12 meses aqui na escola. Gente, Ana, obrigado por esse depoimento, por tomar o De seu tempo nada. aí, até dar aula, um pedacinho. Ela cedeu meia horinha da aula dela para enriquecer a vida de vocês. Então, arrebenta nesse like aqui. Eu acho que vale a pena pelo conteúdo que eu estou trazendo. Ana, muito obrigado. De nada. Gente, Foi um se inscreve no prazer. canal se vocês não se inscreveram. Entre em contato com a American Titan para a gente conversar sobre o método MELT. E eu só queria terminar, Ana, dizendo que realmente eu preciso dar crédito para um monstro chamado Bruce Lee, né? O Bruce Lee era genial. Eu voltei a ler os livros dele, Ana, essa semana. E eu peguei uma parte que ele diz assim: todo conhecimento que você quiser adquirir,
você precisa repeti-lo. Então, o cara, ele tinha essa questão do M do MELT, né? O nosso MELT método, esse primeiro M quer dizer muscle memory, memória muscular, e vem do Bruce Lee. Então, não que ele criou isso, mas ele entendeu isso estudando livros de medicina. Então, esse Hum, M do MELT, que é o nosso método, Ana, vem do Bruce Lee, vem do memória muscular. Então, ele falava, quer adquirir uma memória, quer criar a sinapse, Ana, os neurônios colando um no outro e fazendo um caminho para o teu impulso cerebral passar, tem que repetir. Porque você repete tanto que o cérebro fala, chega, Ana, vamos para o próximo card. com Eu já certeza, memorizei isso aqui. Não é, é ou não é, com Ana? certeza. É Na hora que você verdade. começa a E passar os cartões. e prova disso também quando a gente faz a provinha no final do mês, lá no começo do mês, que geralmente eu acerto todas, porque eu já vi tantas vezes que é automático Ô, eu Ana, saber o que está escrito. obrigado por mencionar isso. Você alguma vez estuda para prova? Não, nunca estudei. Eu Aí, ó, estudo todo dia, né? A Ana é a personificação do método em pessoa, sabe? A Ana, ela é um melt em forma de gente. Eu sempre falo para vocês, gente, não estudem para a prova. Prova serve para falar assim, ó, o mês que você estudou valeu. É isso que eu quero que vocês entendam. E é o que a Ana nunca tira abaixo de 10, só para ficar claro. Porque todas as frases ela mata. Ela já estudou durante o mês. Então, na prova, a prova é a coroação de uma boa disciplina no mês. Ana, em nome da American Titan, em meu nome, eu queria dizer, eu tenho muito orgulho de ser seu professor. Muito obrigado por estar aqui, por trazer isso aqui para o pessoal. Você está mudando muitas vidas hoje. Eu queria que você soubesse disso. E você trouxe um Obrigada. significado novo para o método. Não vai passar impune. Ao final do curso, eu vou pensar em um presente para você, porque você trouxe luz para a escola. Então, obrigado. Continua nesse ritmo que você vai longe, Ana. Você vai longe. Eu tenho certeza que a E eu Lara e a Lorena queria, estão orgulhosas. eu queria também te parabenizar pelo curso, pelo método, que eu sei que você, em cada aula eu vejo o amor que você tem por ensinar e a Uhum. dedicação que você tem em cada página do livro, em cada card que você faz, eu sinto a sua dedicação e o amor que você tem em ensinar e que você também muda vidas, está mudando a minha e vai mudar para sempre a minha vida, né? Eu Ah, falando inglês vai mudar para sempre, porque vai abrir milhões e milhões de possibilidades de lugares, de pessoas, de conversas, não é e só empresa, graças a né, Ana? você e a sua dedicação também. Muito obrigado. Não é só Então é um empresa, né, Ana? É conjunto, vida, né? Em inglês é vida, é gente. Não vida, é, não é com business. certeza. É vida. Ana, obrigado. Deus Não é te business. abençoe cada vez mais. Gente, Amém. penta no like aí, curte, manda mensagem aqui, comentário, se quiser saber mais sobre a Ana, sobre o trabalho da American Titan, sobre o Melt, escreve aí. A Ana vai assistir esse vídeo depois também, ela pode responder nos comentários. É um prazer ter a Ana na escola e ter vocês aqui Com assistindo certeza. tudo. Obrigado, gente. Ana, obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.